Filho de mãe manicure e pai pedreiro do interior do Pernambuco, ele começou a trabalhar na CLT ainda adolescente. Foram quase 6 anos de rotina pesada, sem sequer imaginar que um dia poderia mudar de vida. Na caminhada do YouTube já há 2 anos, tudo se transformou quando ele entrou na Channels. Em 3 meses, monetizou seu primeiro canal e hoje já chega a fazer mais de US$ 400 por vídeo. Como ele faz tudo isso? Tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Sou o Gui Dias, está começando mais um Channels Cast. Hoje com um convidado incrível no nosso lado do clube. Senhoras e senhores, com vocês, Ezequiel Tenório. E aí, tudo bem? Fala galera, tudo certo? Tudo bem? E aí, Gui, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos bater um papo aqui, né? Você que tem resultados aí incríveis aí, cada vídeo seu aí fazendo 100, 200, até US$ 400. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar sobre seus canais, né? Você que está aí hoje em dia com 2 canais monetizados, certo? Aluno nosso aí desde o final do ano. Mas, como eu gosto de saber aqui dos meus convidados, todo mundo tem uma história pregressa. Coisas já aconteceu, coisas que ajudam até hoje em dia a vocês terem o resultado que vocês estão tendo. Então, meu amigo, por favor, conte um pouco da sua história pra gente. Bom, Gui, é até um prazer estar participando aqui, né, com vocês. Eu vou contar um pouco da minha história, talvez influenciar algumas pessoas que vivem uma situação similar. Eu, como o Gui falou, me chamo Ezequiel Tenório, sou daqui de Palmares, é uma cidade no interior de Pernambuco. É uma cidade bem pobre porque depende exclusivamente do comércio. O comércio, apesar de fornecer para algumas cidades aqui da região, é uma cidade bem pobre, bem resumida. Eu sou filho de uma manicure e um pedreiro. Então, a nossa infância nunca foi muito fácil, porque na nossa infância, meus pais tinham que trabalhar bastante, né? Minha mãe fazia muitas unhas, pés, para poder manter. E meu pai, no tempo, ficava alternando entre cortar cana e trabalhar de pedreiro em alguns bicos. Então, em diversos momentos, a gente passou por diversas dificuldades, né? Financeiras, como você sabe, cidade interior, condição financeira baixa. Então, é comum aparecer esses tipos de dificuldade. E nisso a gente foi se desenvolvendo, né? Nessas lutas, a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo. E como aqui é uma cidade interior do Nordeste, a gente sabe que não é muito conhecido, né? Não é muito comum a gente conhecer pessoas que vivem de internet, né? Inclusive, eu vim conhecer essa ideia agora, depois de mais velho, depois de casado já, é que eu vim conhecer esse mundo que estava diante de mim durante tanto tempo e eu nunca conheci. Para você ver como é a mentalidade pessoal daqui. Então, a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo. Os primeiros contatos que eu tive, parece mentira, com internet mesmo, assim, de acesso, de ter uma rede social, foi em meados de 2012, 2013, foi quando a gente veio ter contato mesmo com essa questão de rede social, internet. Aí veio conhecendo esse mundo. Foi também quando a gente ganhou o primeiro celular, eu e meu irmão, né? No caso lá, a gente ganhou o primeiro celular e a gente foi se inteirando e conhecendo esse mundo virtual, né? Que até então, para nós, era fora da realidade. Então, a gente foi crescendo, né? Eu tinha tido já algumas experiências no sentido de conhecer algumas pessoas que viviam já, fui me inteirando, né? Fui conhecendo e eu sabia sim que existiam, né, os profissionais de youtuber, mas para mim aquilo só era possível mostrando o rosto, né? Até então não conhecia outra possibilidade de você ganhar ou conseguir conquistar essas coisas sem precisar mostrar o rosto, que eu acho que é o maior medo de muitas pessoas, né? Aparecer. Então, o tempo foi passando, né? A gente foi evoluindo, também amadurecendo em muitos sentidos, e eu comecei a trabalhar a partir dos 13, 14 anos, porque minha família, meus pais se divorciaram em 2011, 2012, mais ou menos isso, e daí minha mãe, ela teve que sustentar a casa sozinha, você sabe que não é fácil. Então, em decorrência disso, eu tive que atrapalhar um pouquinho os estudos para poder trabalhar, né? Então, comecei fazendo bicos no mercado público, trabalhando altas horas da noite como garçom em algumas festas aqui, que aqui na região não aceitavam em restaurante, mas aí eu trabalhava de menor nos buffets, né, que faziam festas em altas horas da noite. Então a gente sempre dava os pulos, fazia as correrias para poder aí estar se sustentando. E o tempo foi passando. Quando foi, eu tinha aproximadamente 16 anos, 16 para 17 anos, surgiu uma entrevista para fazer estágio no INSS.
né, para ser estagiário do INSS ainda pelo nível médio, já estava no ensino médio. E aí um colega falou dessa vaga, pediu para eu levar o currículo, fiz essa entrevista lá, e eles me deram um aval. Eu queria a vaga da manhã, porque ficaria mais fácil, né, para mim. Na realidade, minto, a vaga da tarde, porque eu estudava numa escola que era semi-integral. Então, a minha ideia era continuar no colégio lá, semi-integral, e trabalhar ali pela parte da tarde. Só que a única vaga disponível era da manhã. Então, eu tive que aceitar a vaga, porque era o que eu precisava. Eu precisava de algum emprego, precisava de alguma renda. E ali eu aceitei, passei, fui aprovado e comecei a trabalhar no INSS, fazendo estágio. E ganhava um absurdo. Eu ganhava R$ 300 aproximadamente por mês, Isso a gente tá falando de que trabalhando. ano? 2018, Certo, 2018, certo. 2018. Daí, nesse meio período de tempo, né, eu tinha que estudar e trabalhar, que não era muito fácil porque os problemas financeiros eles persistiam, né? Então, geralmente eu tinha que fazer o quê? Trabalhava pela parte da manhã, largava pela parte do início da tarde no INSS, e aí, na maioria das vezes, eu tive que mudar, porque aqui na nossa cidade, eu não sei ir fora, mas aqui na nossa cidade não existe um ensino médio de tarde, apenas pela tarde, né? Ou é semi-integral, ou é integral, ou é pela parte da noite. Então, no meu caso, como eu havia aceitado a vaga da manhã, eu tive que ser transferido para a noite. Então, eu tinha apenas esse períodozinho da tarde e estudava de noite. E muitas das vezes eu tive que faltar, porque para fazer renda eu tinha que trabalhar no INSS e daí no período da noite eu tinha que fazer alguma festa, servir em alguma festa, só para aí você ter uma noção do que precisava fazer. Então nisso a gente vai evoluindo, né? Fui tendo conhecimento e eu acho que nas nossas vidas conhecimento é poder, né? Você ter conhecer as pessoas, se relacionar bem com as pessoas. E isso me auxiliou bastante a chegar onde eu cheguei hoje, né? Que não estou nem no meio da caminhada de onde desejo da minha vida, né? O tempo foi passando, chegou o final do contrato, e aí o contrato do estágio do INSS ele é limitado a 2 anos. Então, quando você faz o estágio, você renova por mais um ano, e aí no último ano, que é o segundo, você, depois que se encerra, se você tiver a sorte de ser ali convocado por algum escritório de advocacia que faz o atendimento ali na região e olha você, ótimo. Se não, você fica sem emprego, sem nada, né? Então, estava chegando no final do contrato, estava bastante preocupado e havia recebido algumas propostas, até que nos acréscimos do segundo tempo apareceu uma oportunidade excelente de conciliar o último mês em um escritório da advocacia, que é o que eu estou hoje. E aí, rapidamente, a gente conversou, né, dialogou, eu aceitei a proposta, fui para esse escritório e estou lá até hoje, né, no regime Boa. CLT. Mas com as suas dificuldades, porque hoje no Brasil, quem ganha um salário mínimo devido à nossa realidade e o custo das coisas é limitante demais, o que gerou aquele desejo de querer algo melhor. Então, antes da carreira digital, eu segui na carreira dos concursos, prestei diversos concursos, Hum, né, juntamente com minha esposa, porque essa era a visão de mudança de vida que eu tinha, né? Até bastante tempo agora eu tinha essa visão que o concurso ia mudar a minha vida. Então, durante muito período, eu estudava, trabalhava e passava as madrugadas estudando para os concursos. Então, tentava aqui, tentava lá, até que isso foi saturando, né? Você acaba cansando da caminhada, você acaba cansando de arriscar numa coisa que você não sabe se vai é. conseguir, não importa o quanto você se esforce. Por exemplo, na última prova eu tive uma frustração que para mim aquela dali foi uma abertura de olhos, que foi a última prova do INSS, Que em houve? 2020. Eu estudei bastante, bastante, durante vários anos. E quando eu fui para aquela prova, devido ao nervosismo, não foi nem o nervosismo de fazer em si, mas foi na conclusão de preencher o gabarito. Eu acabei não organizando tanto tempo e na conclusão, para preencher o gabarito, eu acabei esquecendo do tempo. Quando me deparei com o tempo já estava bastante curto para preencher uma porrada de gabarito. Então, acabei preenchendo nas carreiras, assim como a gente diz aqui, nas pressas, e preenchi bastante coisa errada porque não segui o que eu havia feito, né? Precisava resumir ali. Então, na Sebrasco, que foi a última banca que eu do INSS, Sebrasp, banca Sebrasco é famosa. Oh. abençoada. É, meu Deus do Então, céu. os pequenos erros, né, foram se multiplicando e reduzindo meus pontos, que acarretou na minha reprovação. Então, imagine você se preparando tanto tempo para um concurso que você queria tanto, é porque o INSS era um sonho, até porque eu fiz estágio lá, então Uhum, sempre é gostei da verdade. área. E daí você recebe esse balde de água fria por causa de um erro.
causa de um mero erro, né? Você não se organizou, deixou o nervosismo tomar conta e acabou sendo prejudicado. Então ali foi a gota d'água, né? Ali eu já pisei no freio, não comecei, já comecei a não estudar mais para concursos, fazer Uhum. inscrição não ia, e aquilo foi desanimando, né? Aí foi quando eu conheci minha esposa. Você vai entender um pouco a história. Quando eu conheci minha esposa, ela também de família humilde, né? O pai dela é cortador de cana e a mãe dela ali em Tular, né? Tomava conta delas ali. Durante muito tempo trabalhava em casa de farinha, fazendo goma de mandioca e tudo mais. E uma família bem simples. Eu conheci ela e ela já estava se formando em administração. Trabalhava, se não me engano, no tempo ela trabalhava no mercado público. E a gente se conheceu, foi namorando, né? Começou a namorar, foi evoluindo, até que a gente se casou, ela não tinha se formado ainda, e aí ela se formou, beleza, né? E aí a gente continuou. Ela trabalhava na prefeitura, conseguiu uma vaga na prefeitura, saiu do mercado público lá na cidade dela. E aí a gente foi crescendo, né? Batalhando. Só que chegou um período que a gente começou a se interar com essa questão de mundo digital, né? Você viver do mundo digital. Então, nós começamos com alguns cursos de vendas. Inclusive, a primeira frustração com os cursos na internet foi um curso de venda de uma pessoa bastante conhecida, que eu não vou citar o nome. E aí, o curso era aparentemente bacana, prometia muita coisa e tudo mais. E você sabe como é. Daí a gente tomou a decisão: não, vamos começar, vamos comprar esse curso e vamos tentar. Compramos o curso, né, parcelamos e continuamos. E aí a gente foi fazendo o curso, e aí chegou o ponto que eles explicavam lá como é que a gente iniciava essa questão de venda, usando o Google Ads, né? Que aí faz as propagandas, né? Os anúncios. Era ganhar em cima dos anúncios. E aí diversas tentativas ensinavam a gente a criar canal no YouTube, mas não ensinavam nada de restrições, de políticas. Não, não. Ensinava você a criar. Para você ver, era uma barbaridade tão grande que eles ensinavam a gente a criar o canal e postar o link de venda nos comentários. Uma coisa que vai totalmente Certo, contra. certo, Na descrição, na realidade, né? Ali na certo. descrição. E a gente criou o canal. Foi o primeiro canal no YouTube que nós tivemos, foi um de venda. A gente tentou, não fluiu, passou bastante tempo postando e nada, nenhuma venda. Usando o Google Ads também, zero vendas. E chegou um período que aquele curso ali ele se diluiu, né? Os organizadores eles se discutiram, enfim, se desvincularam e aquilo acabou atrapalhando porque eles cancelaram a plataforma que a gente acessava os cursos e depois lançaram, enfim, uma bagunça. E ali a gente foi se frustrando, né? Porque você fez um investimento alto, É. né? Inclusive, basicamente, se fosse converter hoje, era o valor que a gente pagou na Channels no tempo, o mesmo valor, o investimento alto num negócio que gerou uma série de incertezas. Foi aí que uma pessoa que é conhecida de vocês, ela Olha surgiu só. aqui na região da gente, né? É o Raul. É Ele faz mesmo, parte Raulzinho? da mesma Olha igreja que nós só, fazemos. olha só. E surgiu o comentário lá. Tem um rapaz ali que está começando nesse negócio. Ele já começou a falar, já começou a se expor mais. É, A é. gente foi tendo contato, conversando, até porque é Uhum. daqui perto, né? Minha esposa é de Chechel, então conhece várias pessoas de Chechel. E a gente começou a ter esse contato, viu que era interessante. E depois dessa frustração com esse curso, uma série de tentativas, a gente decidiu por que não tentar, né? A gente já teve esse prejuízo aí com esse curso anterior, mas quando a gente viu a Channels, já começou a acompanhar a Channels, a gente viu que era diferente, que era possível, entende? Principalmente nas aulas gratuitas que vocês faziam, ajudou bastante a gente no início da caminhada. E a gente tomou essa decisão, vamos começar a produzir vídeo. E aí um conselho interessante que Raul ele passou no início foi que, já que não tínhamos condição, porque ainda estávamos pagando ainda o curso anterior de adquirir o curso da Channels, que aproveitasse as aulas que vocês disponibilizavam na Channels, no canal da Channels do YouTube, de aulas Sei. gratuitas. E dali a gente começou assistindo outros conteúdos também que eram relacionados. E a gente foi interando, aprendendo. E a gente começou a fazer os primeiros canais, né? Beleza. Isso a gente tá Só falando que de quando? a gente está em 2025, É. acredito que o início de 2023 para lá. Em 2023 foi o Certo, ano que a gente certo. começou a fazer. E consegui, iniciamos, né? Canal brasileiro. Minha esposa começou no canal de histórias bíblicas, ou foi versículos bíblicos, enfim, orações, nessa Aham, pegada aham. espiritual. E eu comecei um canal de histórias, né? Histórias, mais uma vez, histórias. E
as histórias eram mais puxadas para o lado de suspense, parecendo um documentário, né? Eu comecei, continuamos, só que não tínhamos o conhecimento devido, então você acaba se deparando com algumas barreiras. Por exemplo, acho que o mais difícil na questão da edição que nós tivemos no início, antes de conhecer a Channels, de ter o curso da Channels, foi a questão da edição e máscaras de edição, né? Porque no início a gente não dava tanta atenção a isso. Colocava assim uma máscara e Raul falava frequentemente sobre isso, a gente não dava muita atenção e então a gente continuou até que um momento a gente teve alguns problemas com os direitos autorais desse canal e aí a gente abandonou e focamos em estudar mais, né? Estudar mais conteúdo, aprender mais e continuar fazendo. Mas até então a gente tinha se encontrado com o YouTube, né? O YouTube tinha sido aquela ferramenta que a gente tinha sido Sei. atraído e disse, não, é esse, é esse. Até minha esposa, que é o que é mais difícil, assim, de aceitar uma proposta, ela gostou bastante, ela disse, não, tamo junto, vamos fazer. Então, a gente desistiu do concurso, até antes desse curso digital do YouTube, a gente prestava concurso juntos, e aí a gente tomou essa decisão, não, vamos abandonar os concursos, não quero mais estudar para concurso, a gente vai estudar uma coisa diferente. Estudamos a digital, não deu certo, e a partir de então a gente começava a caminhada com o YouTube, né? E aí continuamos insistindo e tal, até que nós criamos acho que não foi o segundo, porque eu ainda cheguei a criar um canal de terror que não fluiu muito bem depois disso. Nós decidimos entrar nas histórias, só que em países diferentes. Acredito que foi Yeah. países diferentes. E essa história é interessante, porque a nossa experiência com esse canal foi o que nos auxiliou a tomar essa decisão de comprar o curso da Channels, né? Custo que custar, se aperte quem se apertar. A gente vai apertar o cinto aí, mas precisamos comprar o curso da Channels. A gente criou esse canal de histórias animais, seguindo todas as dicas, né, ali possíveis, e a gente começou a ter resultado, e o negócio começou a crescer, inclusive o canal dela começou a crescer também junto, então a gente começou a ter um desempenho muito legal nos dois canais, e os canais foram crescendo, até que tivemos uma experiência bastante frustrante para quem trabalha com o YouTube. A gente tomou um punch por causa de direitos autorais em um trecho curtíssimo de um dos nossos vídeos. Tava começando a bombar, e a gente tomou um spam, né? Recebemos bloquearam o nosso vídeo, a gente recebeu uma intimação, Isso. e aí a gente foi correr atrás do prejuízo. Mas Final foi o da que do história, vídeo? a gente volta para ela novamente. Máscaras de edição, Entendi. um trecho curto que tinha pouquíssima máscara, a gente tomou esse soco na cara dos direitos autorais. Então, a gente já estava tentando, acho que quase um ano, ou já fazia um ano, se não me engano, não lembro exato. Mas a gente já estava há bastante tempo tentando, porque já vinha o quê? Terceiro canal, né, dos dois. E aí a gente tomou esse spam aí e tivemos a seguinte decisão. Não, a gente não vai mais continuar. Alterou, afetou totalmente a frequência do canal, o desempenho, né? Porque você sabe, quando a gente toma geralmente essas intimações, se É. você não fizer uma boa contestação, que nesse caso não tinha que ser feito, afeta diretamente. Então a gente perdeu os canais, só perdendo desempenho, até que a gente abandonou. E a partir dessa frustração, você tentando há um ano ali, basicamente isso, com o YouTube, fazendo o que tinha que ser feito, aproveitando as aulas gratuitas, a gente tomou esse balde de água fria, né? E daí a gente conversou, né? A gente abandonou os canais, foi uma decisão difícil. E essa frustração, essa angústia de ter aquele sonho, sabe, aquele gosto de estar Sei. chegando lá e ser prejudicado por uma falta de conhecimento, né, que a gente não pode deixar de assumir nossa culpa, uma falta de conhecimento. Aquela frustração, eu lembro como se fosse hoje, aquela frustração, aquele desejo de, poxa, a gente fez tanto, a gente se esforçou tanto, ela ainda estava trabalhando na prefeitura, de você arrumar tempo de onde não tem, você dormir pouco, você se dedicar bastante, deixar de ver os parentes, escutar os parentes falando que você não aparecia mais, que É. sumiu, deixando de estudar muitas coisas para se dedicar naquilo e aquilo não tinha gerado resultado nenhum. Foi daí que a gente sentou e começou, a gente não está conseguindo fluir, né? É a terceira vez que a gente tenta e não flui, simplesmente não flui, mesmo com as aulas gratuitas da Channels, que já são conteúdo suficiente se você se dedicar, né? Fizer certinho. Mas para a gente não estava fluindo. Então a gente precisou ter aquela conversa de tipo, olha, eu sei que a gente não está podendo nesse momento, né? Eu vou explicar até por que a gente também não estava podendo. A gente tinha levado esse prejuízo com esse curso digital e tinha levado outro prejuízo com uma questão de uma negociação que a gente teve, né? Na venda de algo. A gente tomou um prejuízo absurdo
absurdo aí. Então a gente estava devendo até o talo, né? Até o talo. Foi quando a gente, não, a gente precisa comprar o curso da Channels. Raul foi um dos incentivadores, que ele disse, não, gente, olha, vê só, se vocês estão tentando esse tempo todinho, não conseguiram, eu acho melhor para vocês terem um suporte, melhor adquirir o curso da Channels. E aí ele já tinha monetizado os canais dele, né, nesse meio termo, já estava crescendo na região aqui, ó, tem um moleque lá que monetizou canais, já está ganhando uma porrada de dinheiro, então a gente decidiu comprar o curso da Channels, né? Então, vamos se apertar mais ainda e vamos comprar o curso da Channels. E a gente comprou. E assim, Gui, sendo bem honesto, eu tô sendo bem honesto com você, pessoal que está assistindo, adquirir o curso da Channels foi um divisor de águas. Divisor de águas, porque logo de cara nas aulas iniciais a gente percebeu diversos pontos que a gente não estava seguindo. Então, eu me lembro, a gente juntou uma planilhazinha e foi anotando que a gente estava errando, estava fazendo errado e foi corrigindo. Só que, né, a gente sempre precisa ponderar isso, que eu tinha esse desejo de falar essas coisas e agora eu estou aqui, né, falando. Para a galera que está começando, vai ter pessoas, né, vão aparecer pessoas que vão monetizar no primeiro mês da Channels, nos primeiros dias. Vai acontecer esses prodígios, né? Que a vida é assim. E a galera, eu vejo muito isso no cana na aba de conquistas, que a galera se apega muito a isso, né? De se comparar. E isso é um dos principais erros que a gente comete quando está iniciando, né? Tá se comparando com a galera que já está lá há bastante tempo. Às vezes a gente não quer nem saber a caminhada, quanto tempo o camarada está fazendo as coisas, a gente quer se comparar, porque o cara monetizou com um mês, então eu preciso monetizar com um mês. E essa cobrança excessiva, eu percebo isso pelas pessoas que conversam comigo no privado, que esmaga e atrapalha bastante o processo de aprendizado. Então, um conselho que eu guardo comigo, e eu esperei esse tempo todo para dizer para as pessoas aqui que estão começando agora, é: não se comparem. Não tem como você se comparar com outras pessoas. Cada pessoa tem o seu próprio desempenho, a sua própria evolução, e você não é obrigado a monetizar, né? Eu lembro até de algo que o Cais e vocês falavam bastante nas lives, que a Channels não era para quem tinha pressa, né? A Channels sempre foi visada de médio a longo prazo. Isso aí. E quando a gente faz essa comparação, a gente entende essas palavras, a gente descansa, porque a gente entende que se eu for plantar hoje um feijão, eu vou ter que esperar o processo de germinação até ele conseguir produzir os frutos. Então, para tudo na vida tem um processo. E por isso, para todos eles, nós precisamos esperar, né? Se você vai comprar um pão, você precisa esperar na fila para ser atendido. Só que quando a galera vê o coleguinha ali postando uma conquista absurda, né, aos olhos deles, normalmente a pessoa que está começando agora está precisando de dinheiro, está devendo, enfim, está precisando de uma alavanca na vida, eles se deparam com essa frustração de se comparar. Então, antes de eu continuar o raciocínio, é um conselho essencial que serviu para mim. Não Boa. se compare, né? Você tem o seu tempo, estude, aprenda, que você vai chegar lá. Então, nós continuamos, Gui. Só que como, né? Cada pessoa tem o seu processo. Nós criamos o primeiro canal depois da Channels. Chegou a fluir, as coisas foram fluindo, só que chegou um período que não deu certo. Então, de acordo com a nossa experiência, até a experiência de vocês, às vezes não compensa muito a gente dedicar o nosso tempo a algo que não está gerando resultado. Parou de gerar resultado por muito tempo, não compensa você estar se sacrificando. Foi quando a gente teve a decisão de criar esse canal agora, né? Começar com esse canal em alemão. O nicho, a gente já tinha experiência, porque já postava, já tinha tido experiências anteriores com esse canal. E aí a gente teve que tomar uma decisão. Que decisão, né? A gente fica sempre no ar. Minha esposa trabalhava na prefeitura. Então tinha toda, na prefeitura não daqui da cidade, de Chechel. Então eu tinha toda essa movimentação, esse contratempo, eu trabalhando o dia todo, os compromissos pela noite. E a gente viu que estava tendo esses problemas na questão de produção, porque eu não estava tendo mais tempo de produzir com ela e ela estava ficando sobrecarregada porque tinha um emprego e tinha essa produção ainda, a maior parte, né? Foi quando a gente tomou a decisão. Que decisão? E aí vai servir de experiência para vocês, né? De motivação. Aqui na cidade eu disse a você que sobreviver de um salário mínimo é muito difícil, né? É praticamente um absurdo. E a gente tinha o auxílio do meu e do dela. Então a gente tomou uma das decisões mais arriscadas que já tomamos. Qual foi? Ela entregar o emprego lá na prefeitura e produzir, né? Dedicar a maior parte do tempo dela ali na produção para auxiliar o nosso projeto. E aí ela ficou um pouco preocupada no tempo, porque ela disse com as condições financeiras, né? Como é que a gente ia fazer para organizar as contas. E aí a Corajosos. gente ficou. Oh,
Então a gente começou a discutir os assuntos, eu tentei tranquilizar mais ela nesse ponto que a gente ia fazer o possível, né? A gente ia se sacrificar ali mais um pouco, mas que logo, logo ia valer a pena. Então a gente começou, no início do ano já ela entregou, né, na renovação ela Uau. não iniciou, e ali já estávamos sozinhos, né? Eu estava sozinho trabalhando e ela se dedicando, né, exclusivamente no YouTube ali conosco. Então a gente conseguiu aumentar a produção, porque essa era uma das coisas que a gente queria, mas não tinha como, porque Uhum. os compromissos do dia a dia não abriam essa possibilidade. Então, essa ideia foi dela se dedicar o máximo possível e aumentar a frequência dos canais. Uma coisa que foi milagrosa. Milagrosa, Uau. né? Porque a gente estava postando, começou postando o que Raul tinha sugerido, né? Que a gente não tinha tanto tempo. Então, ele sugeriu uma quantidade mínima que vocês sugerem, que é de 3 vídeos por semana. E a gente Aham. começou. Só que isso não estava gerando os resultados que nós queríamos. Então, a partir desses novos, nós iniciamos com esse pontapé direito aí de aumentar a frequência e ver a coisa funcionar. Começamos a estudar muito, né? Muito mais o conteúdo da Channels, a aprender os gatilhos ali, como estudar um canal, como modelar um canal, né? Como fazer a modelagem certa, uma edição certa, como fazer o uso das táticas para os gatilhos nos títulos, o que é que atrai, o que não atrai. Isso tudo foi somando o conhecimento para a gente conseguir colocar na prática nesse canal que foi o da Alemanha, que é o mais antigo, né? E aí a gente aumentou a frequência e continuou postando até que, enfim, né, o tão sonhado salto apareceu e tivemos esses resultados maravilhosos, né? Para nós já estávamos na nuvem, literalmente. Boa. E aí continuamos tentando, né? Fazendo como diriam vocês, o dever de casa, né? Isso. Com esse canal já monetizado, até que ele deu um salto absurdo, foi o maior salto, acho que foi o período de março a abril, um salto absurdo. E aí os vídeos começaram a gerar dinheiro, como a gente diz aqui na região, como água. E aí Como as o coisas quê? foram melhorando, como água. Água, boa. E já tínhamos outros projetos com os outros canais, uns não deram certo, né? Esse dia é o mais antigo, acho que a gente iniciou em maio, acho que foi em maio. E aproveitando o surf, né, da empolgação, da motivação do canal recém-monetizado, a gente começou com esse nicho dia, que era um público novo, até então não gerava tantas views, até que teve um vídeo que nós falamos no bate-papo logo no início sobre carros, que aí o vídeo estourou e alavancou o canal de uma forma Boa. que ajudou bastante a gente. Só que até então nós postávamos 3 vezes por semana esse canal de IA, porque como eu disse para você no início, Você... era algo meio difícil, novo, a gente tem que sair buscando as plataformas para poder achar uma plataforma realmente confiável que fizesse algo decente. Só que aí, quando teve esse salto, nós decidimos aumentar a frequência, né? Seguir a receita que deu certo lá Você... no início. E aí, graças a Deus, nós conseguimos monetizar esse segundo canal. Mas é isso, Gui. Resumidamente, a minha história é essa. A gente veio de lá de baixo, remando contra a maré, para chegar onde nós estamos hoje. Né? Só para fortalecer a ideia das pessoas que vão acompanhar esse vídeo, porque eu sei que essa questão de comparação ela é muito dura com algumas pessoas, né? Tem gente que desiste, tem gente que entra em depressão, não quer mais fazer nada, desiste de um sonho que não está tão distante, mas como ele se compara tanto, aquilo se torna tão distante que ele não quer mais fazer nada. Então, estou eu aqui, um filho de um predeiro, com a manicure, né? Casado com essa mulher incrível, filha de uma dona de casa e um cortador de cana, falando para você que isso é possível, né? Acho que algo mais real do que isso não existe. Boa, boa. Qual é o nome da sua esposa? É Sandriele. Dona Sandriele, mandar um beijo aí, um abraço em nome de toda a equipe da Channels para ela. Parabenizar vocês dois, né? Não só pela história, mas pela persistência, mas pela coragem, né? Poxa, ela largou, então, o emprego dela na prefeitura, garantia para ela aí uma estabilidade, né? Vocês apostaram juntos aí nos canais anônimos, deu certo, então parabéns, duplo, triplo, né? A história de vocês realmente superação de conquistas, né? Mas principalmente de persistência, né? De não desistir. Claro que existem percalços no caminho. Eu já fui concurseiro igual você uma época, eu sei como é que é. Por isso você falou Sebrasp, eu falei, Sebrasp é danada. Mas não, foi um período meio triste da minha vida. Literalmente não é para mim ser concurseiro, né? Não faz parte do meu perfil. Mas faz parte do aprendizado, exatamente.
aprendi muita coisa, sou muito grato por esse tempo também. Assim como eu sei que você também é grato por esse tempo aí de aprendizado, né? Tenho plena certeza que muita coisa que você cresceu na época que você estudava concurso, você aplica hoje em dia no seu dia a dia para, né, para gerenciar seus canais, questão de mentalidade também. A gente vê que você tem uma mentalidade aí praticamente blindada, né? Já muito treinada, muito experiente. Então, mais uma vez, te parabenizo por isso também. Mas vamos falar então agora dos seus canais. Então, nós estamos falando aqui, você que tem dois canais também monetizados, um canal de histórias, um canal de IA, né? E eu quero começar sabendo de você. Primeiro, você falou de frequência, né? Você falou que antes postava 3 vezes por semana, cada canal, mas e agora? Como é que tá a frequência? Todos os dias, né? Hoje Agora é todos nós os esses dias. 2 todos os dias, né, a gente sempre teve essa regra de que quando aumentasse a frequência, a gente ia permanecer nela até o Boa. futuro, né, pra tomar decisão. Boa, boa. Então vocês estão com dois canais, estão postando vídeos todos os dias. Muito bem, já são aí 2 vídeos por dia, né? Eu quero saber qual é a minutagem aí desses canais aí que você está postando. Bom, Média, o minutagem média. canal a média, né, a média do canal mais antigo, que é o da Alemanha, é uma média de 16 a 18 minutos. E o canal de inteligência artificial, né, de AIS, é mais curto, é bem curtinho, média de 2 minutos. Boa, boa. E como é que vocês estão fazendo hoje em dia, vamos lá, para a questão de produção? Como é que é a divisão? Você que trabalha com sua esposa, como é que vocês dividem não só o tempo, mas o trabalho? Quem faz o quê? Em que hora do dia faz o quê? Se vocês chega a fazer backlog ou não, ou faz o vídeo de hoje para ser postado hoje? Como é que fica essa organização? Até porque ela hoje, então, ela fica em casa, né, se dedicando então Isso. aos afazeres do lar e do YouTube, certo? Mas acreditam que ela bota mais a mão do que você nos vídeos, assim. Você tá hoje em dia você concilia com a CLT. Como é que fica essa divisão aí? É até um pouco complicado, né? Agora está um pouco mais fácil, porque como ela largou, tem mais tempo, né? Mas aí até aliviou um pouco para mim, porque como eu não tenho tanto tempo de fazer edição, né? Até devido à demanda, sobra mais a parte da noite e na noite também tem a faculdade, é bendita. Verdade. Então, como é que funciona a divisão? Eu fico mais responsável pela questão do estudo, da análise dos canais, da modelagem, né? E ela fica mais responsável pela questão da edição, que até a gente brinca que hoje ela é uma máquina de edição, porque faz isso todo dia, né? Todo santo dia. Então, eu fico basicamente dividido assim, eu trabalho o dia todo e aí quando eu chego, eu fico responsável por fazer essa pesquisa, buscar um nicho parecido, canais, vídeos para modelar e a gente já deixa vamos estar assim, a backlog na lista, separado o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, quais vídeos serão modelados, quais não, o que tem que ser feito, e ela fica responsável pela edição. Então, basicamente é isso. A gente cria o roteiro, texto pronto, e ela produz, né? Quando eu não tenho tempo, ela produz tudo e eu deixo já esquematizado para ela fazer. Então, a gente fica alternando. Quando ela está um pouco cansada, nos finais de semana que a gente tem mais tempo, eu assumo mais a produção, Boa. toma a frente para dar um descanso para ela e ela toma, como é que se diz, o varal de pesquisar, estudar e fazer a Boa. modelagem. Então a gente fica oscilando, mas na maior parte do tempo é assim. Durante a semana eu chego do trabalho e durante a noite eu faço essa pesquisa em modelagem para ela editar os canais durante a parte do dia. E durante a parte do dia ela que faz a edição desses vídeos e dos vídeos para Blacklog, né? Então funciona Boa. basicamente assim, não sei se deu para entender. Deu. Eu gostei que vocês às vezes também trocam, ou seja, todo mundo sabe o processo inteiro, né? Se precisar de, às vezes, você fazer tudo, sabe fazer, e ela idem, né? Isso é interessante. Agora, você falou de modelagem, né? Que fica a maior parte desse trabalho acaba sendo seu. Como é que você faz modelagem? Você hoje, nos seus canais aí já monetizados, você ainda busca referências, você se automodela vídeos que deram certo. Quando você faz busca externa, né, digo, de outros canais, o que que você presta atenção para você identificar, não, esse aqui é um bom vídeo para modelar, é um bom tema. Como é que é a sua estratégia aí? Bom, Gui, vê só, referente a essa questão da modelagem, eu até tinha falado recentemente com alguém sobre as ideias, né? Como é que funciona mais ou menos a nossa modelagem. Hoje, o nosso nosso modo operante é metade, metade, né? Existem os nossos hits de sucesso que nós modelamos também, né? Frequentemente para dar um up,
E no sentido dos outros canais, a gente já tem já os canais pré ali estabelecidos já para a gente modelar. Geralmente a gente não faz muita busca, porque já fizemos testes assim de procurar outros canais, né, parecidos, utilizar o conteúdo e não fluir tão bem. Então a gente já tem hoje os vídeos, né, basicamente as ideias separadas, fixas, né? Normalmente a gente tenta não mexer tanto no que está dando certo. Então tem aquele ditado, né? Em time que está ganhando não se mexe. Então, a princípio, nessa questão de pesquisa para modelagem, fica metade, metade. Metade, a gente busca os nossos próprios conteúdos que deram certo e a gente vai replicando, mudando uma coisa ali, outra aqui. Aham. E no outro, a gente usa já o conteúdo que a gente já tem ali separado para pesquisar, né? Questão de pesquisa é isso. Já na questão dos canais, quando a gente está iniciando, para fazer a pesquisa do nicho parecido e tal, tem uma plataforma que é uma extensão na realidade, que ajudou bastante no início, até hoje, quando eu preciso procurar um conteúdo novo, me auxilia bastante, que é o SimilarTube. Boa. Me auxilia bastante. Você entra ali num canal, você pesquisa um nicho parecido e, de acordo com isso, ele já vai pesquisar um público bastante semelhante em outros canais semelhantes que vão poder lhe auxiliar. Bom, Gui, vê só, eu vou falar o que funcionou para gente, né? Se outra coisa funcionou para outras pessoas, aí eu já não vou entrar nesse mérito. Para a gente, o que é que funcionou? Geralmente, quando a gente está procurando um nicho parecido, vai aparecer muita coisa, às vezes, vai aparecer muita coisa. Só que muita coisa é sujeira, né? A gente sujeira por quê? Porque às vezes o cara ele tá falando de um canal, vamos lá, de histórias. Ele tá falando de histórias, ao mesmo tempo que o camarada tá falando de um documentário que não tem nada a ver com o conteúdo que a gente tá falando. Então, tem esse extremo oposto que a gente chama que é sujeira, que é um canal muito bichado. Até às vezes porque já é muito grande, não faz tanta diferença, ele é todo bichado. Então, esse tipo de canal a gente tende a não modelar. Por quê? Porque vai terminar sujando, porque vai atrair um público que é louco, assim, que tem um algoritmo louco, vai acabar atrapalhando o nosso e você já sabe, vai bagunçar tudo. Então, esse tipo de canal, você deve ter cuidado, né? Porque com a gente aqui não deu certo, atrapalhou bastante. Então, eu busco sempre procurar canais que postam a mesma linha de raciocínio do nosso canal, né? Se eu procuro um canal sobre ciência, é um exemplo. Se eu busco um canal sobre ciência e o subnicho é a galáxia, né? Então, assim, galáxia é importante, principalmente quando você está iniciando, não procurar canais, modelar canais que falam sobre tudo, né? Ciência no geral, no sentido amplo, porque isso tende a bagunçar o algoritmo e as métricas do seu canal. Então, no nosso, a gente fazia a busca, né? Usando, vou até dar essa dica, o SimilarTube é essencial. Se você souber usar, vai fazer muita diferença. Então, começávamos procurando palavras-chave, né? Por exemplo, no público de história, você que já, acredito que você já conhece bastante, tem muito vídeo, vou usar um trecho, né? Um cachorro milionário salvou uma galinha, é um exemplo. Uhum. Então aqui você já tem dois personagens, né? Você tem dois personagens aí que vão fazer, vão lhe auxiliar nessa busca. Então você pesquisa lá, uma história emocionante sobre cachorros, né? E aí você vai ter uma base inicial para procurar alguma coisa. Que tem gente que pergunta, né, muito no grupo, como é que eu faço para pesquisar? Como é que eu faço para encontrar? E às vezes não sabe o que encontrar. Então use palavras-chave, né? Animal em apuro, sou resgatado por humano, o final vai te surpreender. Então, esses Uhum. termos, assim, lhe auxiliam para você conseguir encontrar alguma coisa, né? Como diria o ditado popular aqui, alguma coisa é melhor que nenhuma. Com Então, certeza. às vezes, as pessoas elas vão atrás de canais. E na maioria das vezes a gente não encontra canais, porque os canais têm nomes totalmente diferentes. Então, para mim, quando eu vou procurar, né, hoje eu vou modelar um canal novo. Hoje não que a gente tem os canais separados, os vídeos separados, a gente não tem tanta essa preocupação. Mas no início a gente procurava pesquisar vídeos similares ao que a gente postava, temas similares no próprio YouTube, e a partir daqueles vídeos a gente ia encontrando canais interessantes, vídeos interessantes, com propostas interessantes. Então, como é que funcionava a análise desse canal? A gente falou agora há pouco sobre esses canais bichados, né? Aham. Totalmente misturados. Às vezes o vídeo ele tinha um desempenho absurdo, né? Num curto período de tempo, mas quando a gente ia dar uma pesquisada no conteúdo do canal, o canal era bichado. Então, descarte, não interessa. Então a gente sempre procurava um canal que era específico no nicho, né? Isso é muito importante. Você procurar modelar um canal que busca um nicho específico, né? Que tende a ser fiel ali ao conteúdo, sem diversificar muito.
E a gente começava a fazer análise. Geralmente, quando a gente ia pesquisar os feeds para modelar desses canais, né? Depois de encontrar vários canais, a gente procurava sempre separar os vídeos mais recentes, né? Para ver a comparação, e os vídeos mais populares, que ali é onde está a mina de ouro, né? Você vê os vídeos mais recentes para ver o desempenho do canal ultimamente, e através da pesquisa popular, a gente consegue encontrar a mina de ouro do canal, que é onde os vídeos que tiveram mais sucesso. E a partir dali, tentar focar em encontrar o que é que estava dando mais certo, né? Porque às vezes as pessoas, eu até orientei recentemente uma pessoa no Discord sobre isso, que ele não sabia como fazer uma análise dos vídeos mais populares, ele não sabia o que focar, o que fazer, não sabia se modelava todos sequenciais, porque tem gente que não sabe, né, fazer essa análise. Então, por exemplo, a gente tem um foco num determinado personagem, né? Meu canal de histórias tem um foco, sei lá, o leão é o foco, né? Eu já percebi pelo desempenho que o público gosta do leão ali, a figura. Então, não faz muito sentido eu fazer um vídeo de um cavalo, não é isso? Não faz muito sentido. Então, a gente tenta se assimilar mais ao que o nosso público se agrada. Outra coisa na modelagem que sempre deu bastante certo. Pegar a ideia ali de vídeo, vamos lá, tem uma história viral que fez sucesso, mas não tem os personagens que eu quero. Seria interessante pegar essa história e substituir o personagem para o meu público? No nosso contexto, deu muito certo. Você pegar uma história que, por exemplo, falava de algo que a gente queria falar, mas o personagem era totalmente diferente, né? A figura ali é totalmente diferente do que o nosso público se agrade. Então a gente pegava aquele conteúdo, né, analisava o título, modelava o título, inclusive para modelar o título. Eu também falei sobre isso com algumas pessoas no Discord sobre isso, que a gente tem uma ferramenta indispensável para auxiliar a gente na análise dos canais, na modelagem dos canais, só que às vezes a gente não dá o devido crédito, que é a inteligência artificial, né? Tá ali na nossa cara, na nossa fuça, e às vezes a gente não dá a devida atenção. Então, o ChatGPT, né, aliado ao SimilarTube, foi uma ferramenta essencial, porque você consegue hoje, isso é incrível, algumas pessoas não sabem, a gente consegue hoje fazer uma análise detalhada do canal usando o ChatGPT. Então, hoje, minha forma de produção está um pouco automatizada, porque antes a gente precisava pesquisar passo a passo, e agora não, a gente tem o auxílio do ChatGPT com um prompt já específico, então a gente não tem muito o que fazer nesse sentido. A gente, geralmente, eu vou dar uma dica aqui, né? Vou soltar uma. Eu posso? Claro, solta o ouro pra gente, meu amigo. Para quem está querendo procurar conteúdo e não sabe fazer análise, está com dificuldade, e até para quem está fora do curso, printa a tela, né, dos vídeos populares, vídeos que deram certo lá do canal que você achou, pesquisou o canal, um canal saudável, não é bagunçado, é de confiança. Printa a tela, usa o ChatGPT para fazer a análise da imagem, né? Enche a inteligência ali das informações que você quer, você fala o público que você está trabalhando, que está trabalhando com um canal no YouTube, que precisa de uma análise detalhada sobre aquilo, que precisa de ideias para vídeos, de modelagem, tudo mais. E o próprio ChatGPT vai fazer uma análise detalhada ali com base no que você forneceu e vai fornecer uma série de estatísticas que vai fazer você poupar tempo. Então, use o ChatGPT, que é um grande aliado para você que está começando, até para a gente que já está produzindo há um tempo. Né? Boa, com Então é isso, Gui. Eu certeza. não sei se deu para entender como é que funciona a modelagem do canal, Deu sim, dos canais. foi bem detalhado aqui, vários insights que você passou aqui pra gente, muito bom, inclusive o insight até dessa extensão, o SimilarTube. Sabe quem me apresentou o SimilarTube? Raulzito, Raulzito. Aprendi com Grande, ele a né? usar SimilarTube, extensão aí que a gente pode usar no YouTube. Tem a parte paga dela, mas a parte gratuita dela também já te auxilia Já muito. te Se auxilia você muito. não quiser fazer o investimento aí, já te dá ali, abre uma aba lateral, né? Te dá ali 10 canais parecidos com aquele que você tá ali na hora pesquisando. E você terminou falando de GPT, né, ChatGPT, vamos lá, vamos falar de ferramentas aqui, né? Você falou da extensão SimilarTube, que te auxilia nessa pesquisa de canais de referência. Falou de GPT, eu acredito que você faça roteiro no GPT, pesquisas de modelagem, como você acabou de falar para gente. Quais são as outras ferramentas que você e sua esposa usam aí na produção de vocês? Para Da produção. narração, para imagem, para edição geral? Quais são as ferramentas aí? Bom, né? Ao longo dessa transição, você que já é nosso veterano de guerra aqui, você sabe que é comum a gente usar uma
ferramenta não se agradar, ou talvez depois de um tempo ela não servir muito e a gente acabar abandonando. Eu vou falar do que a gente está utilizando hoje, né, na nossa produção em massa. Nós fazemos uso do Canva, é indispensável, não tem como abrir mão do Canva. Nós fazemos uso do Ideogram, né, para criação e geração de imagem, é perfeito, perfeito, perfeito. E não é caro, eu não acho caro o investimento. Quanto Tá é em que é o torno ideograma de, hoje? eu acho que está em torno de R$ 50, vai 70, se eu não me engano. É porque vem Bem, descontado um cartão, nem. É bem em nesse torno. conta mesmo. R$ 50, é barato, bem barato. Que aí o plano básico tem o contra, que você não consegue fazer réplica das imagens, né? Pegar uma imagem, jogar lá e pedir para ele Sei. remasterizar, você não consegue no plano básico. Porém, eu falei lá atrás do nosso querido amigo ChatGPT, né? Que hoje é uma ferramenta indispensável. Então, você com a assinatura básica ali do chat, que já é um pouco mais cara, mas vale super a pena, você vai estar conseguindo fazer muita coisa que não vai conseguir com o Ideogram. Então, basicamente está separado assim: o Canva, o Canva para fazer a edição de alguma imagem, da thumb e de outras coisas, um aperfeiçoamento em alguma imagem que não ficou legal, e o Ideogram para geração de imagem, né? Criação de imagem com prompt é perfeito, é bem específico. Antes nós utilizávamos o Leonardo, só que o Leonardo tivemos alguns problemas na questão da objetividade do conteúdo que nós fazemos. Então o Ideogram acabou se ajustando mais ao nosso dia a dia. Então nós vamos o Canva, Ideogram e o ChatGPT, né? E o CapCut que nós assinamos. Então essas quatro ferramentas. Aí você pergunta, né? Você pergunta assim: a princípio, eu preciso pagar? Não, você tem um limite que a gente começou assim, né? Nós começamos assim, usando os limites gratuitos. Entrava numa conta, quando atingia o limite, mudava para outra conta para fazer. Então, hoje você consegue ter um largo alcance por meio dessas plataformas, já na sua forma gratuita, né? Mas que hoje, já graças a Deus, assim, a gente tem um pouco mais de condição de fazer essas assinaturas, tem servido bastante. Então, as ferramentas de trabalho são, resumidamente, essas. Boa. Resumidamente essas. Quatro, então, ideograma para Quatro. imagens, roteiro, GPT e também ali mudança de imagens, Canva para fazer thumbnail, né? E algumas imagens também, e CapCut para fazer edição e narração também no CapCut? Também, Narração no CapCut. também. CapCut é muito bom, muito bom. Sobre thumbs, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre thumbs aqui. Thumbs é um tema importante aqui. Você diz que faz Polêmico. elas no. E polêmico também, exatamente. Você diz que faz elas no Canva. Como é que são as suas thumbs hoje, assim? Você segue tendência do nicho? Por exemplo, nicho de histórias tem thumbs e thumbs, né? Tem nicho de história, por exemplo, que não tem nada escrito, só imagem. Tem já outros canais, outros nichos de histórias que metade da thumb é texto, outra metade é imagem. Às vezes no mesmo subnicho tem dois tipos diferentes. Quero saber o que você preza hoje em dia nos seus dois canais aí, né? Vamos falar de uma apanhado geral. O que você preza nas suas thumbs, né? O que as suas thumbs dos seus melhores vídeos até hoje, né? Os vídeos que mais pegaram views, mais tiveram alcance, o que elas tinham de diferente das outras? Aí a gente entra num ponto bastante polêmico, né? Porque thumb é uma coisa bem controversa às vezes. Que tem thumb que você seguiu detalhe por É, detalhe não deu certo, tem é, thumb que você não dava tanto crédito e deu verdade, certo. verdade. É uma coisa bem polêmica. Mas Vamos qual falar o então de nosso. thumb junto com título. Vamos lá, thumbs e títulos. Vamos falar dos dois então. Que aí é apanhado geral, que aí é geral, vamos Apanhado junto. geral. Hoje nós temos duas propostas diferentes, né? O canal de stories, durante esse tempo, nós percebemos que texto não dava muito certo. Usar o texto na thumb não foi uma coisa que ajudou. Então a gente descartou esse modo. Então hoje, resumidamente, no canal de stories, nós focamos em descrever um pouco do conteúdo, né? Você fala bastante isso e quando a gente prova isso na pele que faz e dá certo, a gente entende um pouco mais, que é tentar falar um pouco mais do seu conteúdo por meio dela, né? A thumb ela serve para descrever basicamente o que é que vai vir ali, que está por vir, e até chamar, né, usar os gatilhos visuais para despertar a curiosidade da pessoa, clicar ali no seu vídeo e assistir. Bom, como o nosso canal de stories e foca mais nessa questão emocional, né? Nós tentamos dar um foco a mais na questão do sofrimento, da emoção,
dos aspectos e expressões dos personagens que muita gente se esquece. Às vezes vai lá, faz uma thumb automatizada no ideograma no ChatGPT e acha que está perfeito e joga daquele jeito e não para analisar os traços emocionais, né? As expressões. Você está fazendo um conteúdo sobre um resgate, né? E você coloca ali, às vezes, o personagem principal coloca um círculo e acha que aquilo ali vai fazer total diferença. Quando na realidade não, você tem que analisar tudo. Então, hoje a gente tenta focar no que é que o nosso conteúdo está dizendo, né? O que é que o nosso público mais se agrada. Eles gostam de ver realmente sofrimento, gostam de ver mais ali a situação emocional das pessoas, ou não, é uma coisa mais genérica. No nosso público, a gente já teve alguns colegas que tiveram experiências com o público alemão, e o público alemão é um pouco exigente, sabe, nessa questão de edição. Então, às vezes tem coisa que não agrada bastante eles. Então, hoje no nosso público, a gente aprendeu a compreender o interesse deles, que é o quê? A gente foca mais na questão de expressão, né? Expressão. A Facial. gente, facial, justo. O ambiente é muito poderoso, sim, mas a expressão do personagem ali, dos personagens, dos elementos ali na também tem que estar gritantes, né? Tem que estar chamando bastante a atenção. Vou até abrir um parênteses aqui só para dar um exemplo. Teve um colega nosso que falou agora no Discord esses dias, ele mandou uma thumb e a thumb estava até bacana, só que ele deixou passar exatamente esse ponto de expressão, entendeu? Em comparação com a original. E aí são traços que às vezes a gente não dá importância, usa do jeito que está e acaba não tendo desempenho tão satisfatório. Então, focar nos elementos, né, emocionais, se você está falando do lado emocional, é muito interessante. Analisar, ver, entender o que é que a thumb original está querendo dizer, né, para você saber mais ou menos o que é que você vai fazer. Porque às vezes uma thumb original ela está falando sobre mais o sofrimento da pessoa do que sobre o ambiente. Então, às vezes você dá uma caprichada no ambiente, se esquece da expressão, dos traços da pessoa, né? Vamos supor, eu estou falando sobre um mendigo, e às vezes o cara faz um mendigo que se veste melhor do que eu e não dá atenção a isso. Ou um mendigo que está Verdade. mais limpo do que eu. Quando na realidade você vai fazer uma comparação com a tamba original, e a trama original, você vê os traços sofridos do mendigo, que é o personagem ali principal. Então, esse entendimento de saber o que é que a thumb está dizendo ajuda a gente a modelar melhor a nossa thumb. Então, no canal de história, resumidamente é isso. A gente tenta focar mais no contexto da história, o personagem principal, o que é que o nosso público mais se agrada para a gente conseguir fazer uma também mais chamativa. E como é que a gente faz? A gente usa texto, usa seta, a gente usa uma imagem mais limpa, né? A gente tenta dar uma focada mais na questão da própria imagem do que nos elementos ali que a gente utiliza na imagem. Hum, Até raras vezes a gente usa uma seta ou um círculo, que às vezes se torna bastante genérico. Mas verdade. o foco hoje principal que tem dado certo é focar na imagem como um todo, né? Boa, então thumb sem texto, né, focada na imagem, na expressão dos personagens, né, e até dependendo também do ambiente, né, uma focada no ambiente de onde se passa a história. Interessante título. Segue um padrão, assim, uma estrutura já certa de título, uma estrutura já certa de título do nicho que vocês desenvolveram a partir de uma estrutura já existente do nicho. Existem palavras-chaves que são indispensáveis, tem que ter sempre ou não? Como é que é? Aí a gente volta naquela questão de saber analisar o nosso nicho, né? Saber entender o que é que o nosso nicho fala, o que é que mais faz sucesso no nosso nicho. Porque às vezes a gente acha que é uma receita de bolo, que ali está tudo prontinho, se a gente fizer, não, colocar 3 ovos e tantos ml de leite, de trigo, então vai dar certo. Não, é uma série de fatores. E assim, eu até esqueci de falar como é que a gente fazia as thumbs. Eu vou falar um pouco como é que a gente faz a thumb Beleza. do canal de inteligência e aí eu volto para responder essa sua pergunta. No canal de IA já é um pouco mais resumido, já é um pouco mais padronizado. Por quê? Porque como a gente usa hoje dar um spoilers aí, a gente usa um canal de comparação, então, já que o conteúdo principal, o teor da informação é o comparativo, não faz muito sentido, por exemplo, a gente colocar um personagem só. Se é comparativo, a curiosidade das pessoas é ver um desses resultados, né, dessa Uhum. comparação. Então, já no canal de IA, a gente tenta fazer uma questão mais expositiva ali. A gente expõe o original, expõe a pessoa a ser comparada e coloca ali um pequeno texto que já é padronizado e geralmente uma marca ou alguma referência ao conteúdo
ali nas entrelinhas da thumb. Então, hoje a thumb de IA já é mais padronizada do que a do canal de Boa, histórias. boa. Já na questão que você perguntou, né? Foi a pergunta anterior, que eu não respondi ainda. Como é que funciona? Existem palavras que sempre fazem sucesso. Particularmente a nossa experiência, a gente volta para a mesma conversa. Às vezes a gente fala de algo aqui que a pessoa está tentando e já viu pessoas, né, fazendo sucesso com isso, mas aí onde é que está, né? A pergunta aqui é referente à minha experiência. Então, palavras padronizadas a longo prazo tendem a causar uma menor retenção dos nossos hits, né? Se a gente Menor. fica usando menor, porque a gente, vamos lá, pegar um exemplo. A gente pega uma expressão contínua dos nossos hits, né? Usando sempre usando aquelas palavras, É. a gente percebeu que os nossos hits tiveram uma baixa, né, na questão de retenção. Entrega, a princípio, nem tanto, porque a procura é alta, mas na questão de retenção, não muito. Por quê? Porque eu penso assim, eu penso que quem vai buscar e ver uma coisa muito repetida, é comum, eu acho que a ideia das pessoas é, não, eu não vou clicar nesse vídeo, eu não vou assistir, ou se eu clicar, eu não vou assistir isso tudo porque eu já vi isso, é muito do que eu já vi. Então, hoje, a gente tenta sempre focar no, a gente volta para o que eu falei sobre a thumb, focar no que o título está querendo dizer, no que o conteúdo está querendo dizer, melhor dizendo, e ali levantar palavras-chave de pesquisa. São boas? São, mas a gente tenta não padronizar as palavras para não acabar caindo aí numa reutilização. Boa. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Você transbordando aqui a gente de insights, de dicas, né? Tá jogando aí para a mesa não só o ouro, mas a prata e o bronze também. Muito bom, muito bom. Acho que a gente falou bastante de estratégia do YouTube sobre os seus canais. Gostei da que você, além do canal de histórias, tem um canal de IA, né? Agora monetizado, que por mais que a gente esteja mergulhado, né, diariamente com IA, a gente trabalha, ainda mais a gente que trabalha com conteúdo, né, produção de conteúdo, pouca gente produz conteúdo, né, para canal assim dark de YouTube sobre IA, de IA. Então, parabéns aí, mais uma vez pela essa disrupção, né? Você vê aí que dá certo também. Agora, vamos falar aqui um pouquinho de futuro, né? Você contou sua história, a gente caiu aqui de cabeça nos seus canais, nas suas estratégias. Mas assim, falando de futuro, a gente está no meio do ano agora, daqui a 6 meses está fechando o ano, dezembro. Eu queria saber se você e sua esposa têm uma meta assim, financeira para dezembro. Chega dezembro, a gente quer estar fazendo tanto, ou se vocês têm uma projeção aí para a rede de canais de você, seja focarem 100% nesses dois canais agora e fazer eles bombarem, ou adicionar mais canais, né? Monetizar mais canais para a sua rede de canais atual. Conta pra gente aí como é que vai estar aí o casal do YouTube, né, no final desse ano, fechando aí 2025. Vamos lá. A respeito disso, é bastante interessante até a tua pergunta, porque mexe com a gente, né? Faz a gente voltar a refletir as nossas ambições, os nossos desejos, os sonhos, né? Que às vezes ficam tão guardadinhos ali, a gente não dá tanta atenção, vai trabalhando, até que um ponto a gente se esquece deles, né? Bom, graças a Deus eu tive a sorte de ter uma companheira que caiu de cabeça comigo, né, nesse mundo. E isso tem sido um diferencial absurdo. Porque eu digo isso sem medo de errar. Se eu não tivesse ela hoje, primeira coisa, eu não teria conhecido o YouTube, talvez. Olha só. E segundo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Né? Então, ela é um divisor de águas na minha vida, essa questão profissional. E aí vem aquela ideia, né? Nós pretendemos estar daqui a 6 meses, um ano, daqui a algum tempo. Eu costumo falar que, para algumas pessoas perguntam, que o YouTube ele não pode ser apenas um meio de você descolar um extra, né? Por quê? Porque quando você pensa assim, principalmente quem vai entrar, você começa não dando atenção devida, né? Então, às vezes você quer mesclar as duas coisas sem saber o que você quer realmente fazer da vida. Então, por exemplo, o cara está querendo ser advogado e ele está querendo ter um canal bombástico no YouTube. Veja que são informações que se chocam, são sonhos que não se combinam. Então, hoje eu tenho o meu desejo, olha, isso é para vocês que estão acompanhando aí, o sonho de todo CLT é deixar de ser CLT, né? Então, hoje nós estamos trabalhando nisso, né? Juntando as bases, fazendo os nossos canais criarem e a nossa ideia, a princípio, é estender, né? Não permanecer nesses canais, estender a nossa rede de canais, colocar aí pessoas para nos auxiliarem nessa caminhada e estender o máximo possível
para eu poder, pelo menos aí, daqui para o final do ano, tomar uma decisão mais arriscada, né? Já tomamos uma no passado, Sim, sim. tomar uma decisão importante, que é viver do YouTube. Porque eu repito, se você está entrando hoje no YouTube e você está pensando apenas como um meio de descolar uma renda extra, né? Eu descolar isso daqui para eu poder juntar uns trocados, você talvez não vai estar aproveitando o máximo do potencial que o YouTube tem a te oferecer. Então, viver do YouTube hoje sim é o principal sonho nosso, né? Minha esposa, entre aspas, já está vendo isso e logo logo serei eu também, né? Todos em conjunto. Então, projeção daqui a alguns anos, viver disso, né? Fazer isso virar e gerar aí nossa renda fixa, e não apenas uma renda baixa, na renda que eu ganho hoje, mas a renda que vai fazer nós darmos um salto maior na vida, que é conquistar outras coisas que nós queremos. Quanto eu pretendo fazer, né? Quanto nós pretendemos fazer daqui no final do ano, daqui para o próximo ano, eu acho que chegar no faturamento mensal, é até um pouco baixo isso aqui, esse é o meu sonho no momento. Faturamento mensal de 10 mil por mês. É o nosso objetivo no momento, né? Ter uma rede de canais ou um canal que seja que consiga nos proporcionar aí, pelo menos uma renda mensal de 10 mil por mês. E o resto vem, né? No momento é isso, viver do YouTube, né? Sair do CLT, ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para buscar, pesquisar, produzir e fazer esse sonho acontecer cada vez mais. Boa, boa. Inclusive, vou até pedir para a galera que está acompanhando a gente aqui comentar aqui embaixo, Tenório livre da CLT. Vai ajudar aí a começar essa bola de neve aí da prosperidade, da abundância, né? Da lei da atração também, começar a atuar aí, fazer uma egrégora aí. Comenta aqui embaixo, Tenório livre da CLT. Quando você menos esperar, opa, não sou mais seletista. É assim que as coisas acontecem, né mesmo? E até vou aproveitar também, você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui, tem um comentário aqui, ó. O primeiro comentário tem um link fixado aqui, que é um link para você conversar com o nosso time, tá? A nossa galera do comercial, para você. Se você está gostando aqui da nossa conversa, você já assiste outros Channels Cast, mas ela não deu esse passo a mais, né? Muitas vezes esse passo de fé de você fazer parte da nossa comunidade Channels, né? O Channels Club. O link está aqui embaixo. Vai ser um prazer receber você lá. Você entrando, se quiser me mandar uma mensagem, um salve lá, eu te respondo de novo, tá? Eu te respondo esse oi lá, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Assim como o nosso amigo Tenória, como todos os outros, já fazem parte aí dessa comunidade que está sempre vencendo. Inclusive, Tenório, conta um pouco aí da sua experiência, como é que é, o que que é a Channels, assim, o que que é a comunidade Channels, o que que isso mudou, qual foi a diferença maior que ela fez aí para os seus resultados? Se puder falar um pouco da sua experiência aí com a Channels pra gente. Meu irmão, aí é onde que a gente entra num fato que é experimentado mais. A gente só sente que algo é real, só acredita que algo é real quando a gente toma posse, né? A gente apalpa isso. E a nossa relação com a Genius é basicamente assim, né? No início eu falei que a gente adquiriu alguns cursos e já tinha tido algumas frustrações. E nos outros cursos que apareceram na questão do YouTube, ou não tinha um suporte tão bom, que a Genius é simplesmente a melhor. Não existe comunidade com um suporte melhor do que essa. Isso não é balela, viu? Não é balela, é real. Então, às vezes não tinha um suporte. E às vezes, né, a gente já estava ali caminhando com a Channels, não tinha como vocês dizem, né, o ouro que a Channels entrega, né? Não tinha aqueles mecanismos, aqueles segredos mínimos que a gente já conhecia e que na maioria das vezes a gente via os outros conteúdos ali uma prévia e não tinha tanta informação quanto a gente precisava. Então, a gente vinha dessa experiência negativa, desacreditado, essa é a palavra, desacreditado, não é real, é mentira, é enganação. Inclusive, quando o Raul apresentou para a gente começou a trabalhar com o YouTube e então, até então a gente tinha começado, ele não tinha monetizado ainda, já estava sendo prodígio ali tentando esse meio, mas não tinha monetizado. E daí, do nada, o cara que nos deu muitas informações, muitos conselhos, o cara estoura, né? O cara estoura, tá ganhando uma porrada de dinheiro e conseguiu. Então, para você que está acompanhando aí, você pode até não ter um Raul na sua vida, mas acredite nas informações que nós lhe damos. A Channels, ela é real, cara. Ela é real. Então, quando a gente adquiriu a Channels, o que é que mudou? Pense bem. Você é acostumado a trabalhar, você é um predeiro, você é acostumado a levantar paredes. Sem linha, sem medida,
você é acostumado a levantar paredes e construir casas, mas as suas casas não são boas. São moráveis, mas não são boas. E você precisa daquele feeling de saber como levantar uma parede para ela durar muito tempo, para ela não se rachar, para não desabar, para você construir algo de qualidade, algo rentável, algo que dure. A Genius, imagina essa interpretação, essa figura de linguagem que eu acabei de utilizar. Uhum. Imagine que a Genius é a perfeição, a informação que você precisava, o conhecimento, vou colocar assim, o conhecimento que você precisava para fazer ali a catraca girar, né? Então imagine que eu acostumado a levantar casas horríveis, deformadas, mas habitáveis, que não duravam tanto tempo, rachavam e desabavam com o tempo. Agora eu recebi o conhecimento. Então agora eu já sei como levantar uma parede da maneira certa, em que espessura, o que é que eu posso fazer para ela não rachar, para ela não cair com o tempo, né? Essas dicas foram o que fizeram a diferença na Channels, porque para a gente foi isso daqui, né? Quando a gente começou a consumir o curso, foi como se a galáxia se abrisse, né? Vocês realmente ensinam como fazer dar certo. E é o principal problema dos cursos hoje em dia. Vou fazer uma crítica aqui. O principal problema dos cursos hoje em dia é prometer um resultado absurdo, né? Eu prometo que você vai monetizar com 10 dias, com 30 dias, com 20 dias, né? 2 meses você vai estar aí faturando tanto. E isso é ilusão. Isso é ilusão por quê? Porque você aproveita de uma realização de uma pessoa isolada e você coloca aquilo como promessa geral, né? Você generaliza aquilo, que aquele resultado vai ser para você. E muita gente se frustra. Mas aqui, isso é real. Isso é real por quê? Porque se você fatura R$ 200 por mês, você vai ser bem acolhido. Se você não fatura nada, você vai ser bem acolhido, bem instruído, porque a galera troca muita informação. E ainda que eu entre a parte do suporte da Tianos, que é perfeita, temos os especialistas lá, vocês disponíveis a todo tempo ali para extrair lá, responder aquelas dúvidas. E eu acho que, fora o conteúdo, né, que é absurdo, absurdo, é ouro, é literalmente ouro, né? Você tem a troca de experiência com a galera ali, né? Você tem a galera conversando durante todo o tempo, o pessoal se ajuda muito, né? Às vezes, quando o suporte não pode, o pessoal está ali sempre se ajudando, trocando experiência. E isso, pessoal, é fundamental para você que está começando, ou para você que já está há um tempo, não conseguiu acertar, não conseguiu monetizar. Essa troca de informações é o verdadeiro ouro, né? Que às vezes você tem alguma informação ali que você não sabia, e através de uma conversa, de uma troca de informação, alguém passa essa informação e você pega, coloca em prática e os resultados se tornam realidade. Então, a Tinos é real, galera. Se você hoje quiser trabalhar, viver do YouTube, né? Sem enrolação, sem falsidade, apenas com conteúdo sério e honesto para fazer você, como eu, né, um morador, um habitante aqui do interior, do fundo do mundo, ganhar com o YouTube, a Tinos é o lugar certo, é a comunidade certa. Boa, tá falado do link no primeiro comentário fixado. Muito bem, meu amigo Tenório. Deixa eu fazer agora com você um jogo aqui de perguntas e respostas, topa? Vamos embora. Olha, eu quero saber então de você, meu amigo Tenório, um grande sonho que você ainda queira realizar nesta vida. Vamos lá, vamos lá. Ter uma independência financeira. Acho que é o principal sonho que eu tenho hoje. Certo. Independência financeira. E não a ponto de rápido, não a ponto de você simplesmente sobreviver, mas de você viver, né? Aproveitar, ter ali a sua condição financeira ali legal para você correr atrás dos outros sonhos. Principal, principal. Boa, boa, muito bom. Fala pra mim um mentor que você tenha de vida ou de momento, uma mentora, uma pessoa muito importante na sua caminhada. Nosso querido prodígio, menino Raul, foi diferencial nessa caminhada. Ele me ajudou bastante. Tem me ajudado até hoje, né? Algumas dúvidas a gente sempre troca com o WhatsApp, é um grande amigão, inclusive a gente já se conheceu. Boa, Hoje é um amigo do peito que tem auxiliado aí nessa caminhada. boa, boa. Grande Raul, mano. Um beijo, Raul. A gente te ama. Fala pra mim um nicho que você não atuaria, nem que te pagassem. Rapaz, agora vai ser uma resposta um pouco polêmica, porque eu posso ferir algumas pessoas, mas vamos lá. Certo. No nicho que eu não tenho o menor interesse de fazer esporte. Não tem. Esporte? Boa, boa. O que você acha que é mais desafiador aí na sua produção, no seu processo, né? É você acertar uma thumb ou você segurar uma retenção? Outra pergunta. Essa é difícil, né? Mas a gente vai sanar essa dúvida das pessoas. Eu acredito que um pouco dos dois. Um pouco dos Certo. dois.
Mas se fosse para escolher o mais difícil, eu acho que o difícil é atrair, acertar na thumb. Acertar na thumb é mais difícil, porque se eu lhe perguntasse o que é mais fácil, eu manter você aqui na minha casa ou eu atrair você para minha casa? Com certeza atrair você para minha casa é o mais difícil. Boa. Então, thumb. Boa analogia, gostei mesmo. O que que você acha que é mais sabotador no jogo do YouTube, né? Principalmente para quem está começando? Perfeccionismo em excesso ou pressa de querer dar certo? Eu posso mesclar os dois? Bora? Bora, né? Eu acredito que um pouco dos dois, né? A gente conversou lá no início sobre isso. Existe uma grande parcela que é apressadinha demais, né? Se esquece do perfeccionismo necessário ali, de fazer as coisas certinhas Sim. e querem ter resultados absurdos. Isso daí sabota muita gente. Você começa querendo ganhar uma porrada de dinheiro igual os coleguinhas lá da comunidade e acaba se frustrando porque o seu tempo é diferente. Isso sabota bastante. E tem muita gente, pela experiência do curso lá, que pergunta, que tem dúvida, que é perfeccionista demais. Às vezes quer fazer um negócio muito perfeito, quando na realidade está focando em coisas que não são essenciais, porque na mente dela tem que ser perfeito, tem que se enquadrar com aquilo que ela deseja, e isso acaba sabotando demais a longo prazo. No início nem tanto, mas a longo prazo atrapalha bastante. Boa, boa. O que que você preferiria, né? Você tem duas opções. Ou você tem um canal que te faz todo mês ali 35 mil, um canalzinho, 35 mil reais todo mês, ou 5 canais que cada um te faz 10 mil por mês ali. Olha, aí eu vou usar do meu auxílio, né? Se eu hoje estivesse só 30, mas como a minha realidade é diferente, né, de algumas pessoas, focar em outros canais para conseguir, no resumo, fazer uma renda maior com o auxílio da minha esposa seria a minha opção. Boa, boa. E falando assim em dinheiro, né, monetização, queria saber o que mudou aí. Qual foi uma chavinha que virou para você só depois que você monetizou canais? Você Até porque falou só. mas, por Não, exemplo, você postou um print pra gente incrível, um print ali que foi o valores por vídeo, né? Então tem vídeo que é 50, você fez $50 por vídeo, $100 por vídeo, 200, chegou até a mais de $400 por vídeo, né? Então alguma chavinha vira, né? Eu queria saber que chavinha é essa que vira depois que você monetiza e vê que, poxa, às vezes um vídeo seu faz mais do que o dobro do salário mínimo, né? cara, eu vou voltar a mencionar essa pessoa novamente, porque ele falou muitas coisas que hoje eu estou sentindo, né? Eu presencio, eu sinto isso na pele. Nosso querido Raul falava muito uma coisa, que quando ele monetizou o primeiro canal dele, o que mudou nele foi a questão você falou sobre a lei da atração, né? Que é aquela confiança, a certeza, o conhecimento que você sabe que os próximos vídeos vai dar certo de alguma forma. Se eu pudesse ponderar o que mudou na minha vida é a confiança. Às vezes você faz uma coisa que está dando certo, mas você não tem confiança que aquilo ali vai dar certo. E você se desiste. Então, para mim, o que mudou foi a confiança. Por exemplo, no segundo, a gente já sabia que ia monetizar. É uma certeza invisível que você sabe que o que você vai fazer com foco, com dedicação, vai dar certo. Então, Boa. a lei da atração é nesse sentido. Essa confiança foi a chave que mudou. Boa, tem coisas que você só. Não adianta, tem que experimentar, né? Pra sentir, tem que experimentar. Não tem como. É que não tem como a gente sintetizar aqui o sentimento de ter um canal monetizado. Não, você tem que monetizar um canal para ter esse sentimento, né? E para partir daí as coisas começarem a virar. Falei, caraca, então realmente é uma experiência que a gente deseja para cada vez mais pessoas, não é mesmo? Ter esses canais monetizados aí e mantendo bem assim, monetização a longo prazo. Meu amigo, eu quero de novo agradecer aqui, já de antemão, a sua disponibilidade de poder estar conversando com a gente, né? Te parabenizar você e a sua esposa, Sandriele, não é isso o nome dela? Mais uma vez Isso. aqui. A parabenizar pelos resultados, pela mentalidade. Poxa, por vocês serem um casal, né, que estão juntos nessa, né, no YouTube, na vida. Eu gosto muito de casais que estão, os dois caem de cabeça no mesmo objetivo, no mesmo trabalho, né? Então vocês, e eu sei das dificuldades também que isso gera, né? Então tá de parabéns também por isso também, né? Obrigado. Por essa administração, por essa pessoa por essas pessoas que vocês são, pelos resultados que vocês estão tendo. Com certeza, eu vou sair daqui hoje, já estou saindo daqui mais inteligente, mais inspirado do que quando eu cheguei. Gostei muito de conversar com você. Acho que a gente passou por muita coisa aqui bacana, muitos insights, muito hack mental também, que com as suas falas eu consegui captar. Eu tenho certeza que nossa audiência também captou. E para fechar,
aqui o nosso episódio com chave de ouro, eu vou pedir para você, meu amigo Tenório, deixar uma palavra, uma frase, uma mensagem aqui para nossa querida audiência. O que estiver passando no seu coração agora, o que, que você deixa para nossa galera? E é até uma coisa um pouco emocionante, né? Porque a gente vem guardando isso no peito há bastante tempo para dizer o futuro, né? E o futuro é hoje, é agora. Para você que está acompanhando e acha que isso não é possível, né? Lembre-se que há alguns meses eu estava como vocês, né? Vendo outras pessoas darem seu testemunho, né? Falarem das suas conquistas e pensando, poxa, será que eu vou alcançar? Será que isso é real? Então, para você que agora está escutando, né, está vendo isso, não sei, creia, tenha fé, isso é real. Se dedique, estude, consuma o conteúdo da Channels. Você que não tem, se esforce para conseguir e consuma o máximo possível. Se dedique, foque nos seus projetos e lembre-se sempre de uma coisa: você é o seu único limite. Ponto. Se você entender isso, que você é a única pessoa que pode atrapalhar o seu processo, a única pessoa que pode atrapalhar as suas conquistas é você mesmo. Então lembre-se, você é o seu limite. Se você vencer isso, você muda o jogo, tá bom? Caramba, essa frase eu gostei. Que frase impactante. Você é o seu único limite. Vou pedir para a galera comentar aqui embaixo. Você é o seu último limite. Para a gente ver realmente quem está aqui no foco, né? Quem chegou até aqui na nossa conversa. Você é o seu único limite. Frase impactante aí do nosso querido amigo Tenório. Meu amigo, obrigado, tá? Por esse papo aí de hoje. Obrigado, digo eu. Obrigado, digo eu. Foi uma honra imensa estar participando disso aqui. Meu coração até agora parece que vai explodir de tanta emoção. Coisa boa, coisa boa. A honra foi toda minha. De novo, deixa aqui o convite, link no primeiro comentário fixado para você poder fazer parte da comunidade Channels, a maior e melhor comunidade de monetização no YouTube do Brasil. E para quem ficou até aqui, muito obrigado, um beijo e tchau!